que entre as 12 medidas provisórias que aguardam votação em plenário está a 341, que faz ajustes em leis que criaram ou reestruturaram carreiras no funcionalismo público. Entidades que representam os servidores discutem o assunto com cuidado, preocupadas com possíveis entraves à remuneração depois da aposentadoria. Fabiana, a medida provisória é boa ou não para o funcionalismo? Bom, Cláudia, pela opinião do governo, ela é positiva, mas as entidades representativas dos trabalhadores do serviço público querem a alteração do texto apresentado pelo governo. 84 emendas foram apresentadas. Um exemplo é o caso das agências reguladoras. Elas querem igual tratamento ao que foi concedido à Agência Nacional de Aviação Civil, que teve o prazo de validade dos contratos temporários prorrogado para meados de 2008. Sobre isso nós vamos conversar com o relator da medida provisória, deputado Felipe Pereira, do PSC do Rio de Janeiro. Deputado, como é que está sendo a receptividade do governo em relação a essas alterações defendidas pelo funcionalismo? Boa tarde, Fabiana, boa tarde, ouvintes. Na verdade, o governo tem se colocado receptivo a qualquer pedido de alteração no texto. Porém, como o texto veio do próprio Executivo, a Casa Civil e Planejamento tem se mostrado um tanto quanto assim cuidadosos nessa questão de alteração no texto que veio originalmente do governo executivo. Deputado, são várias mudanças no funcionalismo do executivo que essa medida provisória traz. O que justifica essas mudanças? Olha, na verdade, essas mudanças têm todo o seu apreço, certo, na legislação vigente, na nossa Constituição Federal. O governo tem tomado por base a nossa Constituição para formular essa medida. Então, a justificativa específica está na própria Constituição Federal. Deputado, que tipo de emenda o senhor pretende acatar ou já acatou? Que tipo de modificação foi proposta que o senhor achou pertinente? Bom, na verdade, nós temos muitos pedidos, já tivemos aproximadamente de 8 a 10 audiências por dia, desde quando essa medida veio para nossas mãos, para nossa apreciação, e existem algumas emendas, casos específicos como da Fiocruz, da prorrogação do prazo para a escolha de 6 funcionários que estão dependendo dessa prorrogação desse prazo, certo, até meados de 2006, que é um prazo que venceu em 2005. Temos o caso das agências reguladoras, certo, que estão pedindo o mesmo carinho, o mesmo cuidado que foi dado à ANAC, prorrogando o seu prazo até 2008. Então essas emendas nós estamos apreciando com muito cuidado. Igualmente com o caso da FUNASA também, dos nossos mata-mosquitos do estado do Rio de Janeiro, que estão pedindo também a inclusão deles no plano de carreiras da FUNASA. Deputado, quando é que o senhor pretende apresentar o relatório, tendo visto inclusive que a medida provisória começa a trancar a pauta a partir da semana que vem? Olha, na verdade nós estamos em negociação, tanto com a Casa Civil, tanto com o governo, para que a gente possa achar o melhor dia, o dia mais adequado, devido a essa complexidade dessa medida, para que nós possamos apresentar. A nossa intuição é construir um texto que seja bom tanto para o governo, tanto para o funcionalismo público. Então, por isso, nós estamos tendo muito cuidado, Fabiana, para que a gente possa analisar com muito carinho, com muito cuidado, todos os pontos das emendas colocadas nessa medida. Deputado, no fim do ano passado, fim de 2006, a Advocacia Geral da União fez um concurso, mas ainda não deu posse aos concursados. No entanto, essa medida provisória cria gratificações para os atuais funcionários que estão lá temporariamente, que vão ser substituídos depois por esses concursados. Por que exatamente isso? Olha só, na verdade, realmente é citado na nossa MP esse caso da AGU. E eu tenho certeza que essa prorrogação, essa gratificação que tem dado aos cargos temporários, tem sido dada em relação à ocupação dos cargos efetivos concursados que a AGU está admitindo a partir dos concursos novos que têm ocorrido. Então eu tenho certeza que essa gratificação tem sido apenas mediante esse processo de transição, ou seja, de troca dos que estão lá temporariamente pelos concursados que estão entrando agora com os novos concursos realizados pela AGU. Deputado, o senhor tem nesse momento um panorama de como devem se comportar os partidos em relação a essa medida provisória? Olha, nós temos conversado de forma de uma coalizão com todos os partidos da base do governo, com os partidos também da oposição, para que a gente possa apresentar esse relatório e as emendas que provavelmente serão acatadas de uma forma bem amistosa, de uma forma que seja sem uma discussão muito ampla, para que a gente possa realmente estar aprovando aquelas emendas que possam favorecer realmente o servidor público nos direitos adquiridos que eles tiveram já por lei.
Muito obrigada, deputado Felipe Pereira. Obrigado. O Congresso instala agora à tarde a Comissão Mista Especial sobre Mudanças Climáticas, composta por 7 deputados e 7 senadores. A comissão foi criada para acompanhar e fiscalizar as ações brasileiras referentes ao aquecimento do planeta. Fabrício, como é que vai ser feito esse acompanhamento por parte da comissão? Basicamente, Cláudia, mantendo viva a discussão sobre as questões ecológicas nas comissões permanentes e no plenário, enfim, no Congresso como um todo. Os parlamentares também querem cobrar do Executivo a fiscalização e a punição dos responsáveis por desmatamentos e emissão de gases poluentes à atmosfera, enfim, o descumprimento das regras ambientais. Alguns dos deputados que também vão integrar essa comissão já deixaram meio que entendido que eles pretendem também dar um apoio institucional ao Ministério do Meio Ambiente que eles consideram desprestigiado em relação aos outros ministérios. Nós vamos conversar com o deputado Eduardo Gomes, do PSDB de Tocantins, que é cotado como um possível presidente dessa comissão. Deputado, essa questão ambiental agora tomou uma dimensão muito grande, né? O que a comissão deverá fazer em meio a tantas ações possíveis como prioridade imediata? Primeiro, eu acho que a grande função desta comissão foi unir o presidente Arlindo Quinalha, o presidente Renan Calheiros e 7 senadores, 7 deputados federais, para discutir um tema que toma conta agora da opinião pública mundial. É uma emergência do planeta e a gente pretende propor nessa comissão mista, primeiro, a quebra de paradigmas. Eu acho que o aquecimento global não pode ser discutido apenas e tão somente pelo ponto de vista ambiental, mas a sua repercussão econômica, social. Então, já nas reuniões preparativas para a instalação da comissão, surgiram diversas ideias que podem tomar conta desse debate e contribuir para que a sociedade brasileira tenha um entendimento melhor sobre essa questão, que foi agora superdimensionada e de forma até positiva pelo relatório que deixa todos nós preocupados com os efeitos danosos e todas as dificuldades com relação às catástrofes naturais que assolam o planeta. E eu acho que a partir de uma discussão madura na Câmara e no Senado, colaborando com as iniciativas das comissões permanentes, que têm criado subcomissões, com proposição de seminários, encontros, eu acho que essa comissão mista pode sim organizar, colaborar e dar novos olhares a essa questão que estará com certeza presente no dia a dia do povo brasileiro e da população mundial. Deputado Eduardo Gomes, o senhor tocou justamente num ponto que havia um esforço difuso nas comissões permanentes. A Comissão de Relações Exteriores vai votar um requerimento para realizar uma audiência pública sobre aquecimento global. A Comissão de Meio Ambiente também aprovou um convite à ministra Marina Silva para discutir o assunto. Com a comissão mista, esses esforços vão ser unificados e vai ser adotada uma estratégia comum de análise do problema? A primeira consciência é de que nenhum especialista, no seu melhor momento, consegue resolver essa questão se não trouxer para o debate pessoas de outras correntes, que entendem que haverá um crescimento sobre a demanda de energia, de combustíveis. Há uma discussão mundial hoje sobre a utilização do etanol e uma discussão ainda pouco profunda sobre o aumento do plantio da cana, o que isso pode acarretar. Então são questões do dia a dia, são iniciativas louváveis de todas as comissões, mas que a partir dessa comissão mista pretendem se organizar e trazer à população um debate objetivo, já que de tudo que nós vamos discutir a respeito de aquecimento global, há um princípio e há um recurso que não se renova, que é o tempo. Então é preciso ter agilidade, consciência das boas iniciativas. Para ter uma ideia, hoje surgiu a possibilidade até de discutirmos a proposta de redução de carga tributária com a contrapartida de investimentos na área de meio ambiente. Isso pode ocorrer em algumas áreas. Então, são diversas ideias, um grupo excepcional de parlamentares experimentados, cada um na sua área, que podem, a partir de agora, discutir através dessa comissão mista e propor uma agenda positiva, aproveitando o esforço de cada comissão permanente, de cada parlamentar, de cada iniciativa. Então esse é o nosso desejo e eu tenho certeza que a Câmara dos Deputados e o Senado dá um passo adiante quando une
os seus membros para discutir um assunto que eu tenho certeza que é o principal da agenda hoje. Deputado, como fazer para envolver a população nesse debate? Ou seja, além dos especialistas, dos deputados engajados nessa questão, o que fazer para trazer a população também? Principalmente se essa comissão tiver a capacidade de traduzir à população brasileira todas as informações que chegam a cada minuto acerca dos efeitos danosos da emissão de gases, a toda a polêmica e a discussão sobre a descoberta de novas fontes de energia, o dia a dia da população mundial, porque geralmente essas informações são restritas na sua própria origem, até por uma questão de idioma. Quer dizer, você tem toda a discussão sobre o relatório do economista Stern, sobre o relatório do Instituto que estuda a questão climática. Você tem um relatório da União Europeia, você tem um relatório da ONU, do PNUD, mas isso tem dificuldade, a população tem dificuldade de acesso. Isso é um material que não está traduzido, que não está na linguagem adequada. Então todos sabem a responsabilidade e a dimensão do problema do aquecimento global. Mas é preciso que as pessoas tenham acesso a essas informações a tempo e em condições de entendimento. Não adianta esforço isolado, não adianta exclusividade no debate e principalmente especificidade de dogma, tema. A gente precisa abrir essa discussão para a sociedade e só vamos conseguir chegar à população através de um esforço conjunto que traduza de forma objetiva o que é o aquecimento global e qual tipo de prejuízo que trará a essa geração e as futuras gerações. Deputado, voltando à bola da vez que o senhor já mencionou bem por alto, esse interesse mundial agora pelo etanol, ele pode trazer que tipo de riscos e como que a Câmara, o Congresso pode contribuir para que não haja mais desmatamento por causa desse interesse e também desabastecimento de açúcar? Eu acho que essa a vantagem dessa comissão. O deputado Sarney Filho, do PV, tem um trabalho interessante nesse sentido, que dimensiona a capacidade de aumento de área para plantio de cana no país e tem um olhar especial sobre a questão das áreas degradadas. Afinal de contas, se todos resolverem ao mesmo tempo plantar cana e utilizar para isso a área que é destinada ao plantio de grãos, ao plantio de outras culturas, nós vamos ter no país um problema de sermos campeão na produção de etanol e vamos ter dificuldade com os outros alimentos. Então, o estudo, o mapeamento que hoje já é possível dessas áreas passíveis de aumento de produção, a eficiência na produção. Então, eu acho que é esse olhar que precisa ser dimensionado. É preciso estudar cada detalhe dessa questão de o Brasil ter condição de oferecer fonte de energia limpa, mas fazer isso com consciência. Então, cada parlamentar, com a sua característica, o senador Fernando Collor de Mello faz parte da comissão, foi ele o anfitrião da ECO 92, tem se dedicado bastante a esse tema, deputados como Luiz Carreira, que foi presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara. Então, na verdade, a Câmara escala um time e o Senado escala um outro time para realmente juntarmos esforços e buscarmos, a partir de agora, dar uma dimensão exata a esse problema tão grave que é o problema do aquecimento global. Deputado Eduardo Gomes, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado. Voto em lista fechada e financiamento público de campanha representariam um avanço significativo nos sistemas eleitoral e partidário. A defesa destes itens da reforma política foi feita pelo presidente da Câmara agora de manhã em Brasília, durante reunião do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. A entidade encaminhou ao Congresso, no mês passado, uma proposta de reforma que, além dos temas considerados prioritários pelo governo, inclui sugestões mais rígidas, como o fim da reeleição, a redução do mandato de senador de 8 para 4 anos e um mecanismo que permita ao eleitor cassar o mandato de políticos eleitos. Arlindo Quinalha disse que contribuições como a dos advogados são bem-vindas. Na reunião, ele abordou também as medidas de combate à violência que estão em debate na Câmara. Esta edição do Bastidores está terminando. Voltaremos amanhã, não esqueça, à 1h30 da tarde.
São 13 horas? Não, 14 horas em ponto, hora de Brasília. Boa tarde, a gente se vê amanhã.